Olá pessoal, começa mais uma hora da temperatura do termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor, Olá, gente, tudo certo? e eu, Renan Morgado, fundador e criador do termômetro Oscar, cinema e tudo isso. Hoje vamos ter uma edição 7 view, ou seja, vamos falar de um filme que acabou de estrear na Netflix, Uhul! Destacamento Blood. Spike Lee, Spike Lee no seu novo filme, depois do Infiltrado na Clã, depois de e vencer um vem Oscar. depois de vir vitorioso, não é? Uhum. É, a questão aqui, primeiro de tudo, antes de tudo, é que ele é o primeiro filme candidato ao Oscar, vamos dizer assim, não é? Então, como é o primeiro filme e faz muito tempo que eu digo no sentido de estreias de filmes e coisas assim, como foi muito escasso essa temporada, Destacamento Blood acaba recebendo também mais atenção, mais críticas, mais expectativa. É tipo, vem logo na pressão, não é? Acaba Uhum. pegando tudo o que qualquer outro candidato poderia pegar, acho que em qualquer outro ano, entendeu? Ele acaba criando mais, ainda tem muito mais expectativa como primeiro candidato. É que geralmente É, ele viria com outros filmes do festival que ele estreasse, né? Tipo, ele viria com outros filmes de Cannes. Mas, como não teve, então ele tá sozinho. sim, ele acaba recebendo toda a pancada, não é? Outro fator aqui que eu também temos que destacar é que nesse momento nos Estados Unidos acontece uma grandes manifestações, não é? Por causa do assassinato de George Floyd. Então, nesse momento, o filme também acaba sendo mais destacado ainda, não é? Uhum. Então, recebe muito mais atenção, não só da crítica, como do público, e fica muito mais atento ao que ele quer dizer. E eu acho que o Spike Lee, também sabendo muito bem disso, também eu acredito que a publicidade que ele esteja fazendo, porque o Spike Lee, diferente de muitos diretores, ele participa de tudo. Então, as campanhas, ele tá sempre de olho em tudo, não é? E eu acho que ele é uma pessoa que, por mais que ele bata no Oscar, ele gosta do Oscar, não é? Tanto que a vitória dele, ele saiu correndo, ele pulou no colo do Ah, ele ficou muito Samuel feliz, Jackson. sim. Eu acho que ele é do estilo. Porque ele foi uma das pessoas que foi muito crítica. E eu acho que na época do Oscar So White, não é? Ele Uhum. acabou não indo na premiação como uma forma de crítica, porque naquele ano não havia ninguém indicado. é, algum afro-americano, não foi ninguém foi indicado, só teve branco. Então, 2 anos seguidos. a falta de diversidade, então aquilo foi uma crítica. Foi uma forma de protesto dele. Mas então, dando essa entrada, podemos começar a falar do filme. A primeira coisa que eu vou falar do filme é o título, Destacamento Blood. Uhum. Não gostei muito desse Da Destacamento tradução Blood. brasileira. Na tradução brasileira. Em Portugal ficou da Cinco Bloods, não é? E aí Uhum. ficou um subtítulo Irmãos de Arma. Irmãos de Arma também não é bom, mas o título original tá ali, né? É, eu sei que eu acho que, por exemplo, acho que se eu não estou enganado no Vietnã, acho que eles colocaram o nome Cinco Amigos, alguma coisa assim. Porque lá lá a estreia deve ser completamente diferente, É, né? lá é outra coisa. Lá é outra coisa. Eu acho que esse filme, antes de você assistir esse filme, eu acho que você tem que assistir outros filmes, não é? Tem tantos filmes sobre o Vietnã, sobre, por exemplo, a guerra e o pós-guerra, e às vezes alguns filmes até pré-guerra, não é? Tem que ver pelo menos o tão referenciado Apocalipse Sinal, né? Que tem bastante Tem referência. Apocalipse Now, tem Um Bom Dia Vietnã, Amargo Uhum. Regresso, Nascido para Matar, que é um clássico também, Platoon, enorme, vencedor do Oscar, o Enorme. Franco, o Franco Atirador, que tem a Meryl Streep, só para poder falar dela, Nascido em 4 de Julho, Os Boinas Verdes. Aí tem alguns filmes que as pessoas talvez não conheçam tanto, né? Fomos Heróis, aquele filme do Mel Gibson. Não sei se você já viu. Eu não conheço. Fomos heróis? Mas Fomos Heróis. Tem um filme que é muito antigo, que chama Os Rapazes da Companhia C. E nesse filme, porque assim, eu tô listando esses filmes todos, mas são feitos e a maioria dos personagens são brancos, Uhum. entendeu? Mas os Rapazes da Companhia C tem um que é afro-americano, que é o Stan Swan.
ou Stan Schwa, às vezes esses nomes me deixam confuso, mas ele é um dos, eu acho que é o único personagem do filme, se eu não estou enganado, afro-americano, tipo tanto branco e um personagem, sabe? E a gente sabe que na Guerra do Vietnã foram muitos afro-americanos pra guerra, não é? Então Tanto que esse foi um ponto que o Spike Lee bateu quando tava lançando o filme, né? De falar que os filmes não exatamente. contavam esse ponto de vista. E os rapazes da Companhia C são a história conta antes da guerra, pré-guerra, pós-guerra, coisa assim, sabe? É um filme que deve ter inspirado com certeza. E uma coisa, um pequeno detalhe também para fazer uma conexão. Não sei, você já viu? É porque as pessoas pegam esse filme, o atual filme do Spike Lee, e comparam com Infiltrado na Clã. Uhum. Eu não vou fazer isso. Eu não vou comparar com Infiltrado na Clã. Eu vou comparar com Milagre de Santa Ana. Não sei se você já viu Milagre de Santa Ana. Eu sei qual é, mas eu não cheguei a ver. Milagre de Santa Ana é outro filme de guerra do Spike Lee, Uhum. mas é na Segunda Guerra Mundial e conta a história de quatro afro-americanos. Ele segue a história de quatro afro-americanos, entendeu? Então, assim, é muito parecido, não é? Tem essa coisa, seguir um grupo de quatro homens. A diferença é que o Milagre de Santa Ana, ele começa em flashback, não, começa no presente e volta e vai pro flashback e fica no flashback, entendeu? Uhum. É diferente. Então ele fica a maioria do tempo no flashback. E já o Destacamento Blood, ele fica, né, entre idas e vindas, mais no presente do que nos flashbacks, não é? Uhum. Mas, vamos lá. Então, assim, nós vamos fazer a crítica por completa do filme, como nós fizemos com Psicose. Se você não escutou, vai lá escutar Vai ouvir Psicose, porque vale a pena. vai ouvir, vale a pena. Então, eu já aviso que esse podcast é 100% com spoiler, entendeu? Porque até mais pra gente poder criticar toda a trama, a gente precisa rever a trama toda, precisa falar da trama toda pra Sim. poder a gente poder dar até a nossa opinião sobre o filme, porque se você quer escutar uma crítica curta, tem muitas críticas aí em qualquer lugar aí Na do Google, na internet. E internet, que fala você por vai cima ver. que, né? 5 minutinhos, 4 minutinhos, você vai lá. Mas se você quer falar, se você já viu o filme e quer analisar ele por completo, nós vamos fazer aqui agora, A gente vai entendeu? falar cena por cena, a gente vai bem destrinchar o filme, então vê lá o filme e vem aqui ouvir com a gente que vai ser legal. Sim. Então o filme começa com o Ali, não é? Muhammad Ali, não é? Tipo, aqueles Uhum. trechos, não é? Quando ele se negou, não é? Pra participar da Guerra do Vietnã, não é? Que ele foi por vários motivos. E tem até no filme, não é? Do filme aquele filme do Ali. Will Smith. É isso. Quem não viu também vê esse filme, e é por vários motivos, não é? Que ele não foi, não é? Além da mais da religião. Mas assim, o quadro, o que o Spike Lee recorta, é que principalmente é, é dos tipo, os afro-americanos não tem nada a ver com essa guerra, Uhum. entendeu? Vocês já nos usaram muito nesse estilo. Depois vemos vários recortes reais de clipes, imagens reais da época do Vietnã. Ele usou bastante coisa, incluindo o famoso vídeo do monge vietnamita que fez autoimolação, se falam assim, autoimolação, contra a política religiosa do governo na época. Isso foi lá nos anos 60, que é quando o monge coloca fogo nele mesmo. Uhum. Você conhece esse vídeo? Ele passa muito, muito breve, mas eu acho uma imagem chocante, entendeu? Eu acho isso uma das imagens chocantes. Se eu não me engano, eu tô incluindo, fazendo um parênteses, essa cena tá no Persona, quando duas mulheres pecam, não é? Uhum. Ficou a tradução do Ingmar Bergman, é. E mostra isso, mostra algumas personalidades importantes na época que defenderam os negros, não é? E protestos, tudo para a gente poder tentar entender o contexto, não é? Porque a guerra foi uma guerra de 8 anos, entendeu? Então eu acho que tem que ser algumas coisas contextualizadas, não é? Eu acho que o Spike Lee fez muito bem, não é? Porque eu acho que já te insere muito mais rápido em certos contextos, não é? Uhum. E começa com a foto dos cinco Bloods na época da Guerra do Vietnã. E assim a gente já vai direto pro reencontro dos companheiros na cidade, que antigamente se chamava Saigon,
não é? Que agora se chama Ho Chi Minh. Tô dizendo isso, mas não sei se estou certo, não é? Essas traduções, não é? Essas adaptações. E é engraçado que é aquela tensão. Eu acho que, assim, na minha visão, o início do filme, por causa dos recortes históricos, começa tenso. E aí, aquele reencontro dos amigos diminui um pouco essa tensão. Então, nós temos o Delroy Lindo, né, que é o Paul. Tem o Clark Peters, que é o Otis. Tem o Norman Lewis, que é o Eddie. Tem o Isaiah Whitlock Jr., que é o Melvin. E que são os quatro que se reencontram, não é? Temos também o Chadwick Boseman, que ele faz, né, o Norman, não é? Mas isso fica mais lá nos flashbacks. Então os quatro se reencontram, não é? Uhum. E eles já de início já falam do personagem do Chadwick, que é o Norman. Outro Norman, depois do Psicose. E aí já percebemos, assim, logo no início do filme, que os personagens ali têm ainda alguns problemas, assim, logo de imediato. Mas assim, a gente já percebe que o Ed aparentemente é o mais rico, não é? Do grupo. E que tenta demonstra que é o que tá o melhor de vida, não é? E aí, assim, depois desse reencontro, eu acho que deve ser a cena mais divertida do filme, mais assim, mais alegre, não é? Que é quando os quatro personagens passam numa pista de dança. Não é? Estão passando na pista de dança no bar chamado Apocalipse Now. Com um pôster Não é? enorme do Apocalipse Now. Você sabe que esse bar existe, não sabe? Não, existe mesmo? Existe. É tipo O desse bar jeito mesmo, com existe. um pôster enorme do Apocalipse Now. Isso eu já não sei, mas o bar existe Meu no Deus. Vietnã. Hum, Entendeu? É engraçado, né? Mas também foi uma forma do Spike Lee mostrar já de início qual é uma das referências, não é? sim. Ao invés. É porque tem diretores que fingem, não é? Que o filme existiu, não é? Que certos filmes existiam. Mas não tinha como, não é? Não fugir do Apocalipse Now, que é uma grande referência. E aí, logo assim, depois dessa. Eu acho que é a última vez que a gente vai ter um momento tão alegre no filme. Porque já começa assim, os quatro já são confrontados com um jovem vietnamita que não tem perna, que não tem uma perna, não é? E pede dinheiro aos quatro. E ali temos umas reações assim diferentes, não é? Mas o pior é o personagem do Delroy Lindo, que é o que não consegue interagir com o vietnamita. Uhum. Enquanto eu acho que assim, a gente já viu uma grande diferença. Enquanto o Otis já dá um dinheiro, não é? Pro jovem. Pro garoto ali você vê o oposto, não é? Um do outro oposto. Porque o personagem do Leroy, ele é tenso. E do Otis é mais leve, mais calmo, não é? Uhum. E os quatro comentam sobre coisas que foram vistas depois da Guerra do Vietnã, não é? Os quatro comentam sobre isso, como, por exemplo, os assassinatos de bebê, não é? Que eles Uhum. são chamados de assassinos de bebê. Eles falam como a guerra. Eu acho que ele é um exemplo do tipo: nós saímos da guerra com um título ainda de assassinos, não foram chamados de heróis, não é? Como muitos, por exemplo, como os da guerra da Segunda Guerra Mundial, que saíram heróis americanos, mas na Guerra do Vietnã como assassinos de bebê. Então, assim, aí dali, aí eu acho que uma coisa muito, muito boa que o Spike Lee incluiu, que foi que caiu uma bomba na mesa quando eles estão conversando de uma bomba metafórica, não é? Que é quando o Paul revela que votou no Trump. Sim. Ou seja, que contrariedade, não é? E esse é um elemento que Eu, acompanha o filme todo, né? Daí por diante. porque os afro-americanos foram vistos na campanha do Donald Trump, não é? Como os Uhum. que menos iriam apoiar ele, não é? É tipo, são os que seriam mais contra a política dele, já que não é uma política inclusiva. E os amigos não acreditam, não é? Que ele pode ter votado Ah, nessa no hora a Trump. montagem faz até aquela piada daquela referência, né? Isso, De ter um isso. cara Mostra um atrás clipe, dele. que E isso a mostra um montagem é clipe. muito boa, a montagem é muito legal colocando esses momentos assim. Porque eu acho que o presidente quis mostrar que ele tinha o apoio, entendeu? É. E aí reuniu, assim, mas os personagens levam aquilo como uma grande piada, não é? Eles ficaram falando, ah, era você. Mas o Spike Lee também disse que ele colocou, que ele pensou que seria poderia causar a maior tensão entre quatro amigos
conviveram numa guerra, porque uma guerra já é muito complicado, não é? Uhum. O que seria, então ele viu, ter votado no Trump. Ele achou que era o que poderia criar mais discussão no grupo, Sim. seria isso. Então realmente foi uma boa ideia. E eu acho engraçado que o personagem do Elroy reage com aquela coisa do tipo, quando ele é confrontado com esse negócio do clipe, daquele momento da campanha do Trump, não é? Que ele Hum. diz que é fake news. Sim, ele fala, era feio, é verdade. Mas aí você percebe uma coisa, eu acho que ali tem uma coisa do tipo, uma pessoa que às vezes, não tô dizendo todas, obviamente, não é? Mas tem pessoas que não conseguem confrontar a realidade, não é? Então Uhum. dizem que é fake news. Então eu acho que ali também já é um ponto pra mostrar que o personagem dele tem dificuldade de aceitar a realidade, não é? Uhum. Então chega o guia turístico, que avisa que entrar na selva, que é uma coisa que eles querem fazer, é um grande perigo, não é? Uhum. Mas eles também dizem que conhecem o lugar, afinal lutaram lá. Mas é que uma coisa que eu acho piada é que, por mais que eles lutaram lá, faz décadas que eles não entram ali, não é? É aí que começam os pequenos problemas. Porque, E tipo, era tudo muito caótico, era guerra, era. a gente entende o porquê que eles também não querem um guia turístico, a gente entende. Mas, Sim. assim, eles se arriscam demais, não é? Eu acho que eles sabem do risco que estão fazendo. Assim, tem umas coisas que às vezes. Mas já vamos falar sobre isso. Mas eles avisam que estão ali mesmo para buscar os restos mortais do Norm, né? Que eles falam Sim. Norm, do Norman, que é o objetivo principal da viagem, aparentemente. Então o Paul começa a se sentir incomodado porque começa a ver dois homens já mais idosos vietnamitas encarando eles, porque eles ainda oferecem bebidas, não é? Então o guia explica que tem parentesco com eles, não é? Mas assim, uma rápida explicação. Antes do Vietnã, que nós conhecemos hoje, não é? Eram dois: o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Hum. Então a guerra foi o Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul mais os Estados Unidos. Uhum. Mas houve vietnamitas do Sul que se uniram aos vietnamitas do Norte contra os Estados Unidos. E é isso que o guia turístico fala, porque eu acho que ali ele tem uma certa dificuldade. Parece que houve ali uma confusão na explicação que eu acho que fica ali um pouco perdido. Então ele explica que os parentes eram do Sul e que lutaram junto com o pessoal do Norte, ou seja, lutaram contra os americanos. Uhum. Mas eu acho que aquele momento é do tipo, você é confrontado com os seus ex-inimigos, se você é uma pessoa que sabe passar por cima, vai dizer oi, vai agradecer. Agora, uma pessoa que não consegue, que guarda, vai ver eles sempre como inimigos, não é? Então, o guia diz que são bebidas, são uma cortesia, não é? Como uma forma de bem-vindos, não é? Ao Vietnã de novo. Então, eles propõem um brinde, mas o Paul não aceita, não quer, porque obviamente ele não tá bem, não superou aquilo. Ele não quer brindar com os inimigos, mas no fim acaba aceitando pela pressão do grupo. E aí na saída do bar, eles são surpreendidos por umas bombinhas que são jogadas pelo rapaz que tinha pedido dinheiro antes, né? Uhum. Então eles se jogam, porque assim, pessoas, vou dizer entre aspas, normais, iriam ficar assustadas, mas não se jogam no chão. Agora, quatro pessoas que participaram de uma guerra e que podem estar com trauma se jogam no chão, não é? Com certeza. Aquilo já é um choque. E aí nisso a gente tem a primeira transição, o primeiro flashback. E eu acho que as pessoas devem ter percebido isso, porque o tamanho da tela diminui. Eu acho que é um fator que as pessoas têm que observar, porque a proporção da tela fica na que a gente chama de janela clássica, entendeu? Que é aquela tela mais quadrada e passa a ser em 16 milímetros a filmagem, não é? Um exemplo recente que eu me lembro disso, que fez esse efeito, mas ao contrário, foi o Mágico de Oz, o Mágico de Oz e Poderoso, acho que ficou esse o título, que é aquele O filme do James do, Franco. do James Franco, que ele começa em tom sépia e a proporção de janela clássica, Sim. e depois fica colorido e a tela se expande, entendeu? Mas no destacamento Blood a gente tem a diminuição de tela mais do que uma vez, entendeu? E isso pode ser um efeito cansativo. Mas as transições são boas, são bem pensadas. São pensar, mas assim, tem que ter às vezes, ele conseguiu fazer até bem, mas assim, dependendo da pessoa, a pessoa fica cansada, Sim. entendeu? Porque Indo e voltando, fica cansado, fica é, cansativo. eu acho que não tô dizendo nem a proporção, eu tô dizendo o processo, aquele Sim. processo, sabe?
Mas nesse caso, essa proporção foi escolhida de propósito. Porque as pessoas também têm que pensar, às vezes, por que que o diretor escolhe aquilo, né? O diretor, junto com o diretor de fotografia. Mas aquilo ali foi para poder lembrar a televisão. Por que a televisão? Porque a maioria das imagens, dos clipes que a gente viu no início do filme, vieram da televisão e foram na Guerra do Vietnã, nos anos 70, muito explorados. Uhum. Entendeu? Acho que foi a primeira guerra televisionada praticamente. Assim, não como outras guerras, mas foi visto pela televisão pela primeira vez, não é? Dessa forma. E o diretor de fotografia, que é o Newton Thomas Sigel, ele fez fotografias. Isso é que a gente tem que ter atenção também, às vezes, na carreira de um diretor de fotografia, o estilo do filme. Olha a fotografia, as fotografias que ele fez. Ele fez Os Suspeitos, fez Três Reis e fez o filme dos Queen. Ou seja, filmes que lidam com grupos de homens, Uhum. entendeu? Então, ele também escolheu aquela proporção que é depois que é para os tempos atuais, o 21:9, que é composições que normalmente mostram em grupo. É, e ele Por isso consegue que a lidar com o tela, paciente em tela. sim, por isso que é 21:9 nos tempos atuais, Sim. que é para mostrar a composição em grupo. Enquanto no flashback passado é para mostrar o estilo de televisão, que é para invocar aquela época Uhum. que era vista. Então, temos aquele flashback, que é eu acho que até podemos dizer, uma majestosa entrada, não é? Naquele sol do helicóptero voando, bem clássico o plano, né? Bem Apocalipse Now também. Bem Apocalipse Now. Eu me lembro daquele filme bobo, como é que é? Não é King Kong, não. Um É que o foi Kong. recente. É Kong? Não é Krog? Não, não é Kong, né? Não, é só o Kong mesmo com o Samuel Jackson. E, não? Do Samuel Jackson? Não É, do é? Samuel Jackson. Isso, É, a isso, Brie isso. Larson, a. Que é bem, lembra um pouco, né? O estilo, assim. É, ele é, mas também é É, referência ao Apocalipse Now, né? tô- Aquele helicóptero contra o sol. por isso que eu tô falando. Tô falando imagina, referência do referenciado. Mas assim, logo de cara a gente percebe que os quatro atores estão iguais. Uhum. Ou seja, o diretor, o Spike Lee, não optou. Mas assim, eu já vou explicar o porquê que ele não optou. Pelo menos é isso que ele diz. Pelo menos é o que foi dito. Não foi alterado com maquiagem nem com atores novos. Eu fiquei pensando e analisei um pouco, porque eu sou uma pessoa que tem muito problema com flashback. E acho que eu também já disse isso nos outros podcasts. Eu também. Porque as pessoas não sabem fazer muito bem flashbacks. Quando você se sustenta, não é, nos flashbacks, ou fica muito tempo num flashback. Se for um flashback curto, tá ok, não é? Mas se você se sustenta num flashback que é muito importante pra trama, é muito complicado. Você tem que escolher bons atores que façam eles mais novos pra interpretar. E Uhum. muitos deles não conseguem manter, entendeu? E até aqui, os quatro atores, os protagonistas, eles são muito fortes na trama. Então, essa transição foi até muito interessante. Não me incomodou, porque eu acho que manteve interligado com os atores no presente. Não me pareceu ridículo. Teve gente que disse que achou ridículo. Não acho ridículo. Uhum. Acho que fica muito interessante. E a explicação é porque durante o flashback eles estão se vendo no passado, mas eles são aquilo. Como é que eu posso explicar? Eles lembram do passado com a idade atual. Simboliza que eles estão na guerra ainda. Eles se sentem naquele ambiente de guerra, entendeu? É como se, imagina, eu tô me lembrando do passado e eu não vou me ver como jovem. Eu vou me ver como eu mesmo, atualmente, porque eu ainda estou vivendo aquilo, entendeu? Ou Então, seja, eles não conseguiram seguir em frente nesse contexto. Por isso que eles estão se vendo no passado. eu entendo, mas As eu não situações. concordo que funcione, eu acho. Não achou que funcionou? Engraçado, eu achei que funcionou assim. No início pode ser um choque, concordo. Sim, é um choque para quem não tá acostumado. Mas não acho mal, não Não, acho ruim, então, porque mas é depois porque, fica bem. estamos pensando sobre. Mas suponhamos, para quem só vai ver o filme de boa e falar, vou ver aqui esse filme aqui de guerra. Vai falar lá, ó, é o mesmo ator, não passou anos, vai parecer que é um erro. Sim, sim, eu compreendo. Não digo que esteja. Aqui não há resposta, pelo menos eu acho que não existem respostas certas e erradas. Mas assim, eu acho
que, por mais que choque, eu acho que ninguém vai deixar de ver o filme por causa disso. Não, sim, só vai parecer que é um erro, mas como são cenas legais, são cenas bem feitas, não acho que passa meio batido. Mas parece que é um erro. É. Você acha que. Não. Chega, você acha que chega a parecer um erro? Engraçado, eu não consigo ver Eu dessa acho, forma que é que alguém também, é reaja. que também eu fui vendo com a minha família quando eu assisti. Em algum momento, algum deles falou assim, ah, mas eles estão igual? Pois é. Mas é aquela questão que também a gente já falou até no podcast Psicose. A gente tem que, às vezes, tem filmes que são feitos pra gente se divertir. Tem filmes que são feitos pra gente pensar, não é? Uhum. E esse com certeza é um filme que é feito pra gente parar pra pensar mais um pouco no que ele quer dizer. Sim. Entendeu? E o Spike Lee e gosta de fazer nos filmes dele parar pra pensar também. Quer dizer, alguns filmes dele são meio duvidosos, não é? Nem toda a carreira de todos os diretores não é dá bem. Mas assim, há muitos filmes que ele fez, ele coloca certas referências pra gente poder perceber, não é? Sim. Mas eu compreendo que as pessoas podem não gostar. E aí, do helicóptero, eles têm aquele. Já começa um conflito com os Vietcongs que estão na Terra. Alguns morrem e o helicóptero é derrubado. Num efeito visual, que aí eu devo confessar que eu não gostei. Não achei um bom efeito. Do helicóptero girando, não achei que ficou muito bem feito. Uhum. Mas tá bem, é rapidinho, tá. Vamos fingir que não aconteceu Não nada, não incomoda, é? segue a vida. Mas assim, naquele olhar assim de primeira. E aí os Bloods fazem o confronto já na Terra, que é uma cena de luta bem longa, se você parar pra observar. Obviamente não é um Soldado Ryan, não é o Resgate do Soldado Mas é bem Ryan. coreografada também, é bem feito. Mas é bem Boa. coreografada e bem feita. Mas aí eu acho que foi o Spike Lee já aprendeu os erros do Milagre de Santa Ana, Hum. entendeu? Porque o Milagre de Santa Ana tem confrontos de guerra também assim. Então eu acho que ele já sabe aonde que ele pode acertar, Uhum. entendeu? E onde que ele pode errar muito. Porque o filme Milagre de Santa Ana tem algumas coisas que, meu Deus. É, E aí, por fim, não é? Depois dos Vietcongs, depois do confronto, eles fogem, os Vietcongs. E os Bloods entram num avião caído e encontram barras de ouro dentro de como é que chama? Não é uma mala, não é? Mas é um Uma arca, compartimento. algo assim. É uma arca. Agora uma curiosidade é que o Delroy Lindo, ele já foi um soldado do Vietnã, sabia? Em outro filme? Ah, achei que ele tinha sido na vida real. Não, isso eu não tenho como confirmar, não é? Mas ele já fez já esse papel. Ah, Eu não tenho, essa história dele ter sido na vida real, eu não sei. Por acaso eu não cheguei a ler nada, mas ele fez no filme chamado E a Festa Acabou. não conheço. Chegou a ver? Não, eu também não, mas eu sei que ele participou porque tem fotos do filme que eu depois estava olhando e são fotos que eles usaram no filme. Hum. Entendeu? Para poder Uhum. fazer. Eu não vi esse filme. Mas é interessante que ele já fez isso, não é? Já foi um soldado da Guerra do Vietnã. E aí, voltamos pro presente, depois deles acharem um ouro, e vemos a marca McDonald's. Já pagou o filme, só com esse pedacinho de tempo já pagou o patrocínio, gente. Isso aí, se você parar pra perceber, tem algumas marcas Que vão durante o surgindo. filme que aparecem ali e tal. Mas, né, é engraçado que você às vezes vê a marca, aquele momento que é pra pagar, não é? O E também já patrocínio. pensando no processo que o Trump pode colocar já. E aí os veteranos andam pela cidade e ali criam relembram, não é? Dos tempos. Uhum. E, e aí é engraçado que eu pareço, que eu consigo ouvir dos personagens a voz do Spike Lee, quando eles começam a discutir Rambo, por exemplo. Uhum. Parece que é o Spike Lee falando, tipo, porque ele critica os filmes de Hollywood que não mostravam afro-americanos na guerra, Sim. entendeu? Não mostravam como heróis e coisas assim. E Rambo, não é? Também é uma grande, vamos dizer assim, não é discrepância, mas é algo mais exagerado, entendeu? Que Mas algumas esse tem um pessoas daqueles veem. momentos que divide um pouco de opinião, né? Pelo estilo de Spike Lee. É. É muito didático. Isso Ele, mesmo, muito bem, muito bem, muito bem falado. Esse filme é muito didático. sim, esse diálogo é extremamente didático e expositivo. Ele está exatamente te contando uma coisa e te tira do filme. Ele tira você do filme nesse momento pra te explicar uma coisa. Isso incomoda um É, pouco, ele incomoda, mas é o estilo dele.
É assim, eu acho que na fase que estamos, eu acho que as pessoas estão tão preguiçosas que não sabem. Porque imagina, se eles falassem, eu não digo que todos os filmes têm que fazer isso. Uhum. Mas se o Spike Lee optou por isso, eu não acho tão ruim, Ah, entendeu? eu acho que virou Incomoda estilo, um porque pouco. Infiltrado na Clã também tem bastante disso. Sim, sim, eu acho que é uma forma dele também até continuar com o estilo, não é? É. E aí fica inserindo, fala de personalidades afro-americanas, enquanto as fotos, não é? Vão sendo inseridas. É que é uma quebra de Depois, ritmo, uma quebra na história, mas funciona pro momento, você é entende. até rápido. Sabe uma coisa engraçada? Eu não sei as pessoas que jogam videogame. Eu, por acaso, gosto de jogar videogame. E quando você joga videogame, dependendo do jogo, não é? Mas assim, você acha uma. Tá jogando aí, você acha uma pista, aí do nada fica tudo preto, a tela, e aparece a foto. Muitas vezes, eu fico muito com essa sensação de, Eu de odeio jogando quando fotos videogame. no jogo, eu odeio quando querem explicar o que É, tá acontecendo. e aí me lembrou isso, às vezes me lembra um pouco. Mas aí depois dessa conversa toda, o Watson se separa dos amigos e vai encontrar uma antiga amiga vietnamita, Uhum. que vai se revelar uma ponte para ajudar a fazer transferência de ouro, não é? Para se transformar em dinheiro através do Monsieur Derouche, não é? Eles falam Eles ficam Derouche. brincando ainda de falar de Rush. É, que ainda não sabemos quem é, não é? Eles só comentam, né? Nesse momento do encontro, todo mundo já percebeu que os dois tiveram alguma coisa, não é? Uhum. Mas aí eu fiquei pensando assim, gente, ela é muito conservada? Ou, ou ela era muito jovem quando os dois tiveram uma relação. Sim, Também ou. tem isso. Sim. Entendeu? Porque assim, o Spike Lee também, se ele é uma pessoa que pensa nos detalhes, tinha que ter pensado nesse também. Ou ela é muito conservada, ou ela com certeza Era muito. foi muito jovem. Sim. E aí adiante, assim, na história, entra a filha, que é Assim que ele vai afro-vietnamita. embora, a filha entra. Né, chega. Não, ele não vai embora. Eles ainda estão conversando, ela entra. Ah, é verdade. Ela Ele parece. ainda não fala nada sobre ela, né? Sim, porque parece uma cena muito óbvia quando Sim, ela entra, não é? sim. No fim, a gente acaba sabendo que o Otis teve um caso com a mãe, que era prostituta, e a filha é dos dois. Só que até aquele momento, nem a filha, nem o Otis sabia da existência um do outro, não é? Uhum. Uma coisa é que, imagina, muitos filhos afro-vietnamitas, teve muitos casos lá no Vietnã que se relacionaram, né, com tiveram os filhos e muitas dessas crianças foram muito discriminadas na época. Uhum. Muitas foram abandonadas, muitas foram enviadas para orfanato e grande parte foi levada pelos Estados Unidos, essas crianças, sabia? Numa operação chamada Baby Lift. Eles pegaram e E levaram para aí, os Estados Unidos. levaram, algumas foram adotadas e algumas foram adotadas pelo resto do mundo, assim, sabe? Uhum. E há quem critique essa cena do filme. Por quê? Porque dizem que a existência dela é impossível no Vietnã. Não ela nascer ou crescer, mas a existência no país. Porque muitas forças comunistas na época, lá em 1975, né, mataram muitos filhos de prostitutas, entendeu? Uhum. E de não prostitutas, porque acreditavam que eram filhos dos inimigos. Não estou dizendo que era por ser negro, eles matavam todos, entendeu? Então, ainda mais um bebê afro, não é? Afro-vietnamita, teria sido muito difícil não ter sido alvo. Uhum. Mas é aquele caso, não é? Se teve milhares de casos, por que não um caso ter conseguido, não é? Vamos dizer que foi logo aquele caso que acaba se interligando com o principal da história. É um que deu certo. Mas, mas assim, são aqueles detalhes que às vezes os roteiristas têm que se pegar, não é? Porque para poder construir, não é? E durante a conversa, ela usa como eles chamam de N-word, não é? The N-word, que é uma das palavras mais ofensivas. Se não há palavra mais ofensiva, não é? Nos Estados Unidos. Porque ela diz que aprendeu com os militares brancos, ou seja, os companheiros de guerra dos Bloods, não é? Uhum. The N-word. Depois que o Watts vai embora, eu acho que ocorre a pior cena do filme. Hum.
Parece que a cena é outro filme, porque fica entre a mãe e a filha, uma conversa. Uhum. E as atrizes não estão bem na cena. Tudo parece fake naquela cena. É totalmente fora de tom. Pra mim também foi uma cena totalmente desnecessária, entendeu? Eu acho que ficou muito, muito ruim em comparação ao resto do filme. Eu acho que o maior problema dessa cena é que ela fica solta porque ela realmente ela não segue mais pra frente, ela não continua. Ah, e depois parece que é um filme daqueles filmes, parece que foi filmada, não falo nem filme independente não, mas fala daqueles filmes bem caseiros assim, É, filmados assim, dentro da casa, o plano todo, aquilo foi péssimo, e entendeu? E elas não pensando, parecem mãe e filha e também, é pensando outro no filme problema. como um todo, se tirasse essas duas personagens, o filme andaria normalmente. Não precisa nem tirar, mas não precisava dessa cena. Ah, mas é que o Spike ele não coloca nenhuma discussão sobre elas, não tem um ponto sobre elas. Elas estão aí e elas ficam aí. E é isso. E depois entra o personagem do Jean Reno, que é o tal Monsieur Derouche, Uhum. que de cara não se dá bem com o Paul. E ali eu achei que nessa cena foi uma certa forma de mostrar como os americanos têm uma certa implicância com franceses. Uhum. Então isso também não ajuda nada na parceria, porque ele que vai fazer a conversão, não é do ouro em dinheiro. E aí é revelado que o ouro que os Bloods que receberam, foi na época que encontraram o avião caído, que era de forma de pagamento para os nativos. Aquele ouro era um pagamento, então, porque podia ser um ouro sujo, não é? Entre aspas, porque porque podia ser roubado e como o Monsieur não queria se envolver, não é? Mas é engraçado isso. Depois, quando a gente vê mais pra frente, esse cuidado todo que ele tem, pra depois acontecer o que acontece, né? E aí depois a gente volta pro flashback, onde tem o Norman, que convence os companheiros a enterrarem o ouro. Já que o Paul inicialmente vê aquilo como um ouro roubado. Engraçado, né? Então ele fala, o Norman explica que aquilo não é um ouro roubado, mas algo que era de direito, depois de tempos que os afro-americanos são usados e não foram recompensados Uhum. depois de, não é, mais de séculos. E aí é mostrado uma pintura de um confronto, né? Uma pintura antiga e a foto do Crispus Attucks, que foi considerada a primeira pessoa que foi morta no massacre de Boston, não é? E Uhum. assim, o primeiro americano morto na Revolução Americana, entendeu? Que levou à independência dos Estados Unidos. E que foi declarada 4 de julho. Uhum. Esse é o paralelo que o Spike Lee faz, não é? De quanto tempo os afro-americanos são tratados, não é? Dentro do próprio país. Ou seja, desde o início. Desde do primeiro, os afro-americanos não são tratados decentemente. E aí, de volta para o presente, o áudio revela que a área que eles tinham enterrado o dinheiro havia sumido depois de um bombardeio. Porque ainda bem que tem essas mínimas, assim, algumas explicações, que senão a gente fica pensando, por que não foram antes, não é? Sim. E aí eles dizem que agora eles acharam o ponto de referência, depois de uns deslizes de terra, e que a tal área foi identificada por um satélite. E aí o Monsieur concorda, no fim, não é, de fazer a transição, mas que ele vai levar a porcentagem dele, que é alto, que é uma porcentagem alta. E aí depois, de novo, tem um tal atrito com Paul e com Monsieur. E aí, por fim, depois dessa cena, que é só uma cena mais assim, vamos dizer assim, intermediária, não é? Somos apresentados para o filho do Paul, que é o David, que é interpretado pelo Jonathan Majors, que já surge no quarto do pai. E assim, de primeiro a gente acha que é tipo assim, é um filho que quer ficar de olho no pai que tá meio louco, não é? Mas assim, ele já revela que também tá ali pelo ouro e que quer também uma parte do ouro como uma compensação pela vida que o pai deu a ele, não é? Tipo, Uhum. que não deve ter sido fácil. E aí, nesse momento, vemos que assim tem um segredo, não é? De 5 homens agora, não é? Agora já tem mais uma pessoa. Ou seja, antes eram 4. Entra mais uma. Já é uma pessoa fora do círculo de confiança. Tanto que a cena seguinte é os Bloods confrontando o David. E o que eu achei engraçado é que ele faz de uma forma que o David parece uma criança.
Sim. Ele é colocado num plano, né? Como se fosse uma criança sendo chamada a atenção pelos adultos. Mas aí no fim ele acaba entrando no grupo, não é? Pra buscar os restos mortais do Norm Ah, mas antes e disso, o ouro tem aquele momento no quarto em que ele fala que não vai levar o David, mas o David fala, "Ah, se você não me levar, eu conto seu segredo." também. Que é o primeiro Também. momento que a gente percebe que tem alguma coisa que ele não contou pros outros amigos. Pois é, pois é. Porque tem. Ah, mas esse filme é cheio de segredos, não é? De certa forma, não é? Sim. Acaba tendo muitos segredos. E aí, no dia de partida, aparece a antiga amante, não é? Do Otis. E entrega pra ele uma arma envolta num jornal. Essa mania dos filmes de botarem jornal e guardarem coisas. A gente viu em Psicose, agora a gente vê nesse, parece até piada, né? Nem é um esconderijo tão bom assim. É. E ela avisa que ela tá dando aquela arma porque o ouro normalmente muda a cabeça das pessoas, não é? Mas assim, a relutância dele é muito pouca. E aí ele aceita logo a arma. E aí a partida do barco é embalada pela cavalgada das Valquírias do Wagner, que é muito lembrado por causa do Apocalipse Now. Ou seja, outra referência. Contudo, agora aqui vai um parênteses bem grande que eu vou abrir aqui. Sabe quando é que foi a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, que apareceu a Cavalgada das Valquírias? Não. Em O Nascimento de uma Nação. O Nascimento de uma Nação, para quem não sabe, foi um filme muito inovador na questão técnica de cinema, mas é um longa totalmente racista. Ele mostra o Ku Klux Klan como se fosse heróica. Exatamente, o filme coloca os afro-americanos totalmente de forma ofensiva e errada. Muitos deles eram interpretados eram atores brancos fazendo blackface. Uhum. E é muito importante dizer que esse filme ajudou no renascimento do Ku Klux Klan, não é? Nos Uhum. Estados Unidos. Que então o filme foi até uma certa propaganda do mal. Inclusive, Amigo. mais um parêntese no parêntese, esse filme é o filme que eles assistem no final do Infiltrado na Clã. Lembra quando reúne Sim, os membros do Ku sim, Klux sim. Klan? É esse filme que eles vão ver. Sim, porque assim, eu acho que quando você. Pera, é porque senão eu vou continuar abrindo parênteses, espera aí. Porque é assim, assim como o Triunfo da Vontade, o Nascimento de uma Nação, ele é uma propaganda do mal, de certa forma. Uhum. Mas, se você tem essa noção quando assiste o filme, você consegue perceber questões técnicas, entendeu? Se você estuda cinema. Então, o filme não pode ser exatamente apagado. Tanto que eu vi esse filme na faculdade. Ele é estudado até hoje. Exatamente. E o próprio Spike Lee diz que não é contra a exibição do Nascimento de uma Nação, desde que o filme seja apresentado com contexto histórico. Seja E que as devidamente pessoas apresentado. Exatamente. E que as pessoas saibam que o longa é racista e que as ações do filme são erradas. Uhum. Pra você ter uma noção, o nascimento de uma nação, pra você ter noção, o nascimento de uma nação foi a maior bilheteria de Hollywood até, sabe quando? Ah, E o vento levou. nossa. Outro filme que também retratava afro-americanos, também de forma racista e caricata. Sim. Pra você ver, são dois imagina, o Nascimento de uma Nação que tratava errado, maior bilheteria, ou seja, foi muito visto, e depois foi superado pelo E o Vento Levou, que também tem o seu, mas assim, é aquela coisa que a gente está comentando, excluir os filmes não vai adiantar nada, não é? O contexto tem que ser colocado, Sim. tem Tem que que ser ser colocado à discutido. vista, tem que ser discutido, porque quanto mais a gente tenta apagar, é pior, porque aí eles surgem de uma forma errada. E o Vento Levou foi retirado do catálogo da HBO, não é? Que já foi falado assim, acho que algumas semanas atrás. E o filme tá em outros catálogos de outros lugares, e não foi retirado, entendeu? Então você vê no YouTube, por exemplo, que tem o Vento Levou lá. Tô falando do americano, catálogo americano. E lá muita gente comentando que agora tem mais curiosidade de ver o filme. É, eu vi que o download do filme aumentou um monte. Ou seja, excluir nunca vai ser o certo, entendeu? Uhum. Você tem que discutir o filme e se tem que colocar um aviso, coloca um aviso. Temos que lembrar também que o Vento Levou foi feito em 1938, não é? Foi lançado em 39, mas foi feito em 38.
Não é justificativa, mas a gente tem que lembrar sempre o contexto, não é, das coisas. Uhum. Mas voltando ao filme A Cavalgada das Valquírias, é engraçado que no Apocalipse Now, que tem os helicópteros, não é, atacando uma vila, não é, tal. Aqui temos um barquinho lento, Uhum. com 4 veteranos no Rio, entendeu? É, eu acho que é, tipo, dá uma importância a algo que não tem. Eu acho que foi uma clara piada, não é? Do Spike Lee, não é? Aquele barquinho lento, em oposição àqueles helicópteros rápidos que dão aquele movimento todo, a música daquele movimento todo. E aí o barco entra, não é? Nas selvas do Vietnã. E aí depois o David revela que pro Otis que ele tá ali por causa do pai e que o pai nunca esteve bem, não é? É uma pessoa que nunca esteve bem desde a morte do Norman, não é? A gente suspeita, ou seja, desde antes dele nascer, não é? A gente não sabe qual é a idade, não é, do David. Então a gente tem uma idade entre o presente e o passado, entendeu? Que o Watts explica a importância entre o Norm na vida daquele grupo, que ele era um tipo de conselheiro, não é? E que o grupo escutava o Norm. E a gente tem um flashback interessante, não é? Que é onde a gente é apresentado a Hanoi Hannah, que foi uma radialista real, que ficou conhecida na participação na Guerra do Vietnã quando fez transmissões em inglês para o Vietnã do Norte, não é? Que foi totalmente direcionada para as tropas dos Estados Unidos, as tropas americanas. Então ela fazia de uma forma as transmissões que assustavam os americanos, né, as tropas, os soldados, para que deixassem os postos. Então, assim, as transmissões ocorriam de notícias, ocorriam pelo menos 3 vezes ao dia, por exemplo. Uhum. Imagina, por 30 minutos. E aquilo era tudo para trazer discórdia no ambiente dos soldados. Entendeu? Eu achei interessante isso. Contudo, aqui eu vou fazer um paralelo com o Milagre Santa Ana. Uhum. Porque Spike Lee usou a mesma referência. Não é a mesma referência, usou a mesma situação. Como assim? Igualzinha. Tem uma rádio no filme, Uhum. onde uma mulher radialista, nazista no caso, faz os mesmos argumentos da vietnamita. Mas, tipo, Onde fala a cena aquilo. é parecida em tudo? Não, não digo nos planos, mas o conceito em si O é conceito praticamente igual. ele reaproveitou a ideia. Reaproveitou e aí fala que os afro-americanos foram abandonados, fazem aquele coisa de jogar os afro-americanos, né, contra os brancos, Aham. entendeu? Mas voltando pro flashback, naquele flashback, né, recebem a notícia do assassinato do Martin Luther King, né, Jr., Uhum. através da Hanoi, e ela de certa forma cria um ambiente de desespero ali entre os Bloods, principalmente no Paul. Mas aí novamente, eu acho que a cena mostra essa cena, eu acho que foi feita para mostrar o poder que o Norman tem no grupo, Sim, como ele é que realmente o traz poder deles. que traz a razão. E aí depois temos o cumprimento dos Bloods, não é? Que eu acho que é a primeira vez que temos assim os cinco, que eles encostam os punhos e tal. E aí de volta pro presente, o barco começa a passar por um mercado flutuante, onde tanto o guia quanto os Bloods começam a interagir com os vietnamitas que estão por perto, menos Paul, que acaba perdendo a paciência com um vendedor insistente, que eu tenho, mas no caso é diferente, mas assim, também não tenho paciência com gente que é insistente, principalmente vendedor. Que acusa naquele momento, quando o Paul diz que não quer saber dele, acusa o Paul de ter matado os pais. Que é também uma cena bem, tipo, do nada, né? Sim. E aí que o Paul perde totalmente a simpatia, né? Que já era pouca. O barco começa a se afastar, o Paul tenta se acalmar, não é? O filho tenta acalmar ele. E é uma cena boa, que eu digo pro Delroy, né? E o filho fala que o pai tem transtorno, né? Tem o estresse pós-traumático, né? De guerra, né? Como muitos veteranos. Aí sim a gente tem muitos filmes, né? Que falam desse estresse pós-traumático. E ali os Bloods revelam que todos foram impactados pela guerra, porque até aquele momento parece que só o Paul não é? De certa forma, É, porque assim, só ele mais demonstra esses impactado. momentos. E aí o Paul diz que conversa todas as noites com o fantasma do Norman, que isso é um pouco alarmante, não é? Sim. E é uma cena também interessante do Delroy lindo, porque ele também, o personagem usa o The N-word, não é?
e confronta os seus amigos por causa da palavra. Porque a palavra é muito ofensiva nos Estados Unidos, entendeu? Uhum. Então, e aí depois temos aquele cumprimento dos punhos. E aí o Paul que fala que pra pedir, pede também pro guia se juntar, não é? No cumprimento e tal, como se ele fizesse parte Aquele grupo agora. daquele grupo. Uma coisa que eu gostaria também de incluir para falar aqui é quando nós temos o Ed gravando aquelas cenas, que é uma proporção usada normalmente por uma Super 8. Uhum. E aí o Spike Lee e o diretor de fotografia tentam usar essa cena como uma forma de mostrar uma visão turística, entendeu? Uhum. Que é de certa forma uma contrariedade, porque imagina, eles estão ali para uma coisa exatamente muito tensa, não é? E aí você vê o Ed filmando com uma Super 8 Uma uma câmerazinha. situação turística. Sim. Eu acho que é Fica uma coisa interessante, eu acho que funciona. sim, fica bem, porque de certa forma ele mostra, ele tá filmando as coisas boas e do nada começa uma situação que não tem nada a ver com uma viagem turística, não é? Uhum. E aí, por fim, eles chegam no hotel local. Enquanto todos estão se acomodando, David conhece a francesa. Como é que é? Como é que é o nome? É Heidi? É Heidi, não é? Uhum. É Heidi. Sim, é porque na hora de falar eu fico em dúvida se estou falando certo. Que é interpretada pela Melanie Thirier, que o seu nome, o nome, e ela diz que o nome dela que tem a ver com o nome da Heidi Lamar. E aí que eu vou abrir um parênteses. Ah. Por quê? Eu gosto de cinema clássico, né? Então, a Heidi Lamar, a atriz, ela foi uma das atrizes dos tempos de ouro do Hollywood, não é? Mas antes dela ser contratada pela MGM, ela ficou conhecida pelo filme alemão Ecstasy. Não sei se você já viu esse filme. Não. É considerado esse filme sendo um dos primeiros, se não o primeiro filme de nudez do cinema. Tirando filme pornográfico, óbvio. Do De uma cinema. mulher. De Sim. uma mulher a primeira cena de nudez de uma mulher, o primeiro filme a ter uma cena de sexo. E o primeiro, olha que polêmico, o primeiro filme a retratar um orgasmo feminino. Lá em Tudo mesmo 1900, filme. tudo mesmo filme, lá em 1933. Uhum. As pessoas conseguem até pesquisar na internet que tem no YouTube, você dá pra ver. Assim, eu tô falando dessa forma, as pessoas já vão imaginar coisas muito elaboradas. Não, são coisas muito bem primitivas que eu digo muito mais Sutis. corte de câmeras, muito simples, não é? Uhum. Ela ficou conhecida, esse filme foi tão polêmico que ele chegou a ser banido dos Estados Unidos. Nossa. E o Papa Pio, na época, que era o Papa Pio, né? Ele denunciou o filme. Jesus. E ela depois ficou famosa, né, por fazer filmes como Sansão e Dalila, onde ela foi a Dalila, Argélia, Flor dos Trópicos. Ela foi muito conhecida atriz, assim, entre os anos 30, 40, mais ou menos assim. E ainda tem uma outra informação muito interessante. A Rede também era inventora. Olha, além de atriz, era inventora. E ela Nossa. foi considerada, né? E ela foi considerada também como a criadora da tecnologia que nos deu o Wi-Fi. Incrível, né? Como assim? É, é a tecnologia que ela criou junto com um parceiro. Foi a tecnologia que hoje em dia que nos dá o Wi-Fi, para você ver. É, cinema é cultura. Então. É, total. Agora fechando os parênteses, não é? E aí ela brinca, a Heidi do filme, diz que o nome do David é como o da Bíblia, e ele diz que não, e sim é como o nome o- de um dos integrantes dos The Temptations. Não sei se você já ouviu falar desse grupo, tem músicas muito boas. Uhum. Mas o curioso é que tanto o filho do Paul, o David, como o Paul, o Melvin, o Otis e o Ed também são os outros nomes dos outros quatro integrantes do The Temptations. Pelo menos os originais, os membros originais. Uhum. Ou seja, ele pegou ali do grupo musical The Temptations os nomes para os personagens principais. E o líder, que morreu, não é? Que é o Norman, foi o compositor de muitas músicas dos Temptations. Ou seja, tá tudo Referência. ali, tudo.
Ou seja, o Norman é o criador das músicas que dá o sucesso, não é? Pro Uhum. The Temptations. Ele tem até uma certa referência, não é? Uma certa referência. E aí depois da conversa dela com o David, eles vão para um bar, não é? Durante a noite chamado Vitória, que também existe no Vietnã. Mas Uhum. esse já é um nome mais óbvio, não é? Existem muitos bares chamados Vitória no Vietnã. E ali os dois conversam, e aí se apresenta os dois últimos personagens, né? Tem um ator que chama Jasper, aí é mais difícil o nome, Epacone, uma coisa assim. Jasper. Jasper, que é interpretado que interpreta o Shepo, Uhum. que é o envolvimento amoroso da Heidi, e o autor Paul Walter, não é? Paul Walter Hauser, que interpreta o Simon. E todo mundo agora já sabe quem ele é, não é? Porque ele fez recentemente como protagonista no filme do Clint Eastwood. Ele fez Sim, o caso do Richard Joel. sim. E ele fez também aquele personagem engraçado no filme da Eutônia, também. Sim, verdade. Que eu acho que ele fez um bom papel. E aí ele revela que. A Reid revela que eles, os três, localizam minas antigas, não é? E depois detonam, não é? Essas minas, esses explosivos antigos. Que esse é o trabalho dele. Nesse momento. Nesses são os trabalhos dos três. Nesse momento eu pensei assim: se eu fosse o David, o que Hum. que eu vou fazer nessa selva? Porque se tem um monte de minas Se espalhadas, tem alguém que trabalha com isso, é porque é perigoso demais. Ou sim. seja, o que que eu vou fazer nessa expedição? Uhum. E aí ela também explica que a família dela explorou muito, não é? O infortúnio dos vietnamitas. Então ele já de certa forma explica o porquê que ela faz, não é? Que é de certa forma uma compensação. Uhum. Ela tenta criar. Mas, a própria personagem se diz que se chama. Que ela se vê como se fosse um clichê, não é? De uma rica burguesa arrependida. Sim, que tenta fazer alguma coisa pra mudar a situação. Mas eu acho que os roteiristas tiveram essa ideia de um autoproclamado clichê, que eles tinham noção de que aquilo era um clichê. Uhum. E o filme tá repleto de clichê, entendeu? As pessoas que não conseguiram observar isso, pô, porque tá cheio. E aí o Paul e o Otis conversam, né? E o Paul assume que nunca amou o filho, que é algo muito forte, não é? De um pai dizer, não é? Que ele nunca conseguiu fazer a transição entre a guerra e o mundo normal. E que ele usa o Otis, não é? Como um exemplo de uma pessoa que conseguiu fazer muito bem a transição. E o Otis como ele é a pessoa da razão do grupo, não é? Tenta argumentar que eles podem voltar a fazer sessões de terapia, não é? Fazer coisas de terapia. E o Paul diz que nunca vai voltar a fazer terapia, porque a única terapia que ele tem é quando ele conversa com o fantasma do Norman. Enquanto isso, o David acaba conhecendo, né, o Simon Sheppel, porque antes a gente via os personagens de longe, não é? Mas eles agora apareceram e se apresentaram de forma estranha, a forma como a cena acontece. Parece que tá todo mundo muito incomodado, não é? Tipo, eles estão muito incomodados com a presença do David. Nesse momento E eu de achei que eles novo, seriam tipo vilões absolutos do filme, por causa da cena. é estranho, mas de novo, eu acho que o Spike Lee, os roteiristas, todos tentam mostrar de novo uma rusga entre os americanos e os franceses, porque eu acho que as pessoas não têm noção, mas existe muito desse problema. Uhum. Não é inimizade, mas essa implicância, né? E acaba tendo o David fazendo uma cena ali, não é? Que ele jura que ele nunca votou no Donald Trump. E que ali a gente vê que é o oposto, não é do pai, não é? De certa forma, porque o pai votou, ele não votou. Coisas que acontecem muito nas famílias, não é? Dos Sim. Estados Unidos. Que muitas famílias também tiveram muitos problemas, discussões, coisas assim, de pessoas que votaram no Donald Trump e as pessoas que foram contra, não é? E aí aqui o Melvin, nesse andamento, já tá super bêbado e revela pra todo mundo que que estão ali pra buscar os restos mortais do Norman e que estão ali por causa do ouro perdido. Ou seja, nessa cena eu pensei assim, "Ih, Então, é que eu pensei, vai pô, aparecer esses gente." são seus vilões mesmo. Ele acabou de falar tudo, Mas eu acho que no fim acaba por ser um bêbado, não é? né? Ninguém leva a sério. Todos vão embora ali do bar e acontece aquela, mais uma vez, uma transição, Uhum. uma abertura do sol, uma coisa bem. Mas foi novamente.
proposital, porque a proporção de tela muda de novo. Não é igual do flashback, não é como era antes. Fica 16:9, ou seja, quem não tem noção é aquelas bordinhas negras que ficam em cima e embaixo. E isso é proposital, porque a ideia do diretor de fotografia é que eles estão sendo engolidos pela selva. Dá uma proporção maior da selva, Uhum. entendeu? E dá mais grandiosidade. E aí o guia se despede, indicando que vai encontrar com eles no final do caminho. E antes disso ele ainda fala do George Washington, que é uma das figuras mais importantes dos Estados Unidos, não é? E o Watts lembra que esta figura tinha mais de 123 escravos. Ou seja, nem tudo que é homenageado e as grandes figuras, toda grande figura que fez muito ou que foi muito honrada tem seus momentos contraditórios, não é? E é isso que está acontecendo também nos Estados Unidos e em muitas partes do mundo, porque às vezes grandes figuras que nós conhecemos participaram de momentos terríveis e tiveram ações terríveis, não é? E aí, antes de entrar na floresta, o Paul coloca o boné do Trump, que aquilo ali, nossa, né? Aquela cena dele colocar o boné do Trump. Com aquela frase famosa, Aham. que é uma frase que eu acho que eu tenho uma opinião que essa frase vai assombrar os americanos pro resto dos tempos. Vai, vai. Entendeu? Ela já foi levada como uma coisa de campanha, depois foi levada como uma piada, e eu acho que futuramente vai ser exatamente como um fantasma. Vai assombrar muitos americanos essa Eu acho que frase. hoje em dia ela é um pouco ofensiva também, ela é vista. É. E aí, aí eu vou dizer um erro Ah. que enquanto que eles estão andando pela floresta, o Watts é revelado que o Watts é médico. Nossa, que momento oportuno. Agora? Agora a gente sabia que ele é médico. Uhum. Bem propício para esse momento, né? Sim. Mas tudo bem. Aí durante a noite, né? Porque eles acampam ali, depois de andar um tempo. Os sentidos do Paul acabam ficando mais aguçados, como um antigo soldado, né? Mostra que ele ali tá totalmente ligado como soldado. E aí ele acha que viu um homem nos arbustos, mas acaba não sendo nada. E o Paul acaba revelando pro filho que ele tá no limite dele, já que ele tá ali num local que, não é, que traz péssimas memórias. E nisso ele revela que ama o filho, mas há 2 minutos atrás ele disse que não amava, não é? Ele acaba sendo contraditório. É uma pessoa, por mais que ele pode ter fingido, não é? Dizendo que amava o filho ali naquela cena. Mas eu acho que é pra mostrar que o Paul é uma pessoa contraditória também, não é? E ali, por causa dos mosquitos, durante a noite, o Ed vai buscar um spray na mochila. E aí, de novo, nós temos exatamente o quê? Uma cena previsível. Que a gente sabe o que vai acontecer. Que o Ed vai achar a arma. E aí, o que acontece? Exatamente isso. E aí o grupo acaba por se virar contra o Otis, não é? Que revela que tá com a arma por causa de uma certa só porque ele aceitou por causa da ex-amante que acaba dando a ele, mas que não quer, que não vai usar a arma, não é? Mas e essa atitude da ex-amante acaba criando uma certa desconfiança do grupo sobre ela. E o que acontece? Paul se descontrola, óbvio. E briga com o Otis, e no fim acaba ficando com a arma. Ou seja, a pessoa mais controlada é que fica com a arma. Fica com a arma pra mandar. São aqueles momentos que a gente pensa, ai, que ótimo. E durante a tal busca do corpo dos restos mortais e durante a tal busca do corpo do corpo dos restos mortais e do ouro, eles meio que eles se perdem ali nas colinas. E aí eu vejo uma coisa que é interessante que uma certa, de novo, contrariedade que vai ocorrer. Porque o Paul vai dizer que tá ali não por causa do ouro, mas por causa dos restos mortais do Norman. Isso vai mudar durante a história, não é? E aí David, do nada, diz que precisa ir lá pra dentro da floresta porque precisa fazer o número 2, não é? Por que que eu vou dizer? Por que eu tô dizendo essa coisa? Porque ele leva uma pá. Porque ele, afinal, é uma pessoa consciente, não Ele tem é? que Ele errar. vai levar. Exatamente. E ele entra num lugar onde ninguém entra, ou seja, Ele começa a a descer memória um tá curta. morro. É, e aí ele vai, começa a cavar, e começa a cavar muito, pra quem tá com tanta vontade de fazer o número 2.
E o que ele encontra? Uma barra de ouro. O pior é que Uau! nesse momento ainda, meu irmão falou assim, nossa, quer ver que ele vai, ele acha o ouro? Não é que ele achou mesmo, gente? Mas é uma cena tão complicada de engolir. Sim, Eu essa acho cena que é difícil. Essa é cena um é dos difícil. links, deve ser o link mais fraco do roteiro. Porque é muito óbvio. Não convence. Não convencem. E eles comemoram, os Bloods comemoram, passam a descobrir o resto do ouro. E aí acham a caixa, mas a caixa tá vazia, então é aquela decepção por alguns segundos. Mas no fim acabam achando todas as barras de ouro. É, junta um montão de barra de ouro, vai cavando, vai também aquele negócio de procurar metal, né, no chão. Aí eles acham tudo. É. E aí, quando eles acham o ouro, é aqui que eu digo que o filme se transforma em outro filme. Uhum. Agora nós temos a segunda parte do filme, porque o filme se transforma. Porque a descoberta do ouro, como disse a Isa-amante do Otis, transforma as pessoas. E aqui eu acredito, não, eu tenho certeza que o Spike Lee usou o Tesouro de Sierra Madre como referência, não Hum. é? Porque é um dos filmes que exatamente conta a história de homens que descobrem um ouro e depois acabam se tornando pessoas totalmente, não é, egoístas também, mas são pessoas desconfiadas, pessoas desconfiadas. É, eles tornam pessoas mais desconfiadas e egoístas, então eles acabam sucumbindo a essa tensão, não é, que se cria. E é exatamente o que acontece em Bloods. Vai começar a criar uma tensão a partir daí. E não Uhum. vai demorar nem um pouco para mostrar como eles se transformam, porque o Ed não tá mais preocupado em descobrir os restos mortais do Norman. Ele mesmo diz, não é? Ou seja, e o ouro, ele não tá preocupado em encontrar o Norman, mas também o grupo que antes via o ouro como uma compensação para o povo afro-americano, agora já não acha, mas a metade do grupo já não acha mais isso. Sim. Ou seja, o Paul e o Ed pensam diferente. E o Ed revela, nesse momento, porque todos já começam a falar, que já não é mais rico, que ficou endividado, que perdeu todo o dinheiro. Ou seja, aquela ideia que nós tínhamos no início se desfaz agora. Ou seja, a partir da descoberta do ouro. Ou seja, o ouro vai mudar tudo. E aí, de longe, a gente vê dois vietnamitas observando o grupo. E não vai demorar muito. Descobrem os restos mortais do Norman. E aqui eu acho que é uma facilidade de achar o corpo e o ouro acaba se tornando um pouco desanimador, sabia? Sim. Porque tudo tá muito certo, tá muito fácil. Cria uma expectativa de mais de uma hora para ser resolvido em minutos. Sim. Sim. Foi Isso não muito é muito. fácil achar esse ouro, foi muito chato achar esses restos Por mortais. mais que eles tivessem a ajuda do satélite, isso e aquilo, você quando transforma. Parece que assim, a expectativa que foi criada meio que joga para baixo, não é? É, porque não Mas tinha uma aí. marcação, eles simplesmente tinham que cavar no meio de um lugar completamente mato. Não é É, fácil. é, é. E aí o Delroy Lindo tem uma ótima atuação quando encontra o corpo do Norman, não é? E depois eles voltam a caminhar pela selva. E aí tem a cena do David falando pro pai, o que é esse som? Que eles estão ouvindo? E aí o Paul diz que são as cigarras, não é? E o David diz que o som não é como lá na casa, não é como lá na casa. E o pai responde que eles não estão em casa. Me lembrou um pouco mais que o Joy, sabia? Essa coisa do a de Dorothy descobre que não tá mais no Kansas. Me lembrou, não sei porque quando ele falou isso, eu pensei assim, gente, não parece coisa uma referência, mesmo que sem querer, do Mágico de Oz? Porque o Mágico de Oz é isso, não é? São quatro, né? Contando com a Dorothy, então eles caminham por locais, mais o cachorrinho também, aí são cinco. E aí eles estão caminhando por lugares desconhecidos, por coisas desconhecidas, eles não, ela tá longe de casa. De certa forma assim, não é? É uma referência, não é? E aí eles andam pela selva, e aí você começa a ouvir o barulho das barras de ouro, não é? Porque cada barra de ouro vai batendo uma no E outro. eles estão com as Por fim, mochilas, tudo. por fim estão cansados de se nem parar. E aí o Paul diz que o David merece também uma parte do dinheiro. E aí o Ed, nesse momento, fala pro Paul que se ele não lembra como o Norman tinha dito que o dinheiro devia ser feito, não é? Uhum. Imagina, porque o Paul parece que se esqueceu exatamente o que o Norman tinha dito que era pra fazer com o dinheiro. E o Paul finge que não se lembra.
das palavras do Norman. Muito conveniente, não é? Porque ele é uma pessoa que lembra de tudo e isso não vai lembrar. Agora que tá com o dinheiro na mão. É. Então o Ed, que parecia ser o mais materialista, começa a dar uma lição de moral nos companheiros, não é? Uhum. Enquanto ele tá dando essa lição de moral, ele tá andando pra trás. Que cena mal dirigida do caramba. Ah, Essa cena é nós, muito mal público, dirigida, é muito mal dirigida. nós, público, já sabemos que vai acontecer, não é? Já Sim. sabemos. A A gente gente, já a sabe. gente fica na dúvida, será que é um tiro na cabeça? Será que é algum bicho? Mas a gente sabe o que É, vai a gente sabe, acontecer. a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. A gente sabe. E aí, mas eu pensei assim, não vai ser tão óbvio. Eu Foi. pensei, não vai ser assim tão óbvio. Ele vai fingir que, imagina, ia acontecer alguma coisa e no fim acontece. Sabe aquelas coisas que é tipo, vai assustar alguém e aí não assusta e 2 segundos depois A assusta? gente tá na volta. É, então eu pensei que ia ser alguma coisa assim. Não, não foi. O Ed pisa numa mina e morre. E morre terrivelmente, né? Eu acho que foi até uma cena meio chocante, de certa forma, Sim, porque porque ainda fica falando com metade do corpo, sem metade do corpo, né? ai, que horror aquilo, mas foi Essa muito bem cena é feita. muito mal dirigida. Não funcionou aí o Eu tô falando da cena no sentido o corpo. Tô Sim, falando não, do mas corpo a explosão não desmembrado é bem funcionou. feito. Ah, sim, mas a composição não, a composição tá péssima. Pra chegar onde chegou ficou muito Sim. ruim. E assim, essa cena de chocar com a morte é pra mostrar exatamente que muitas pessoas já morreram no Vietnã por causa disso. Sim. Entendeu? Muitas pessoas ainda perderam os membros, não é? Do corpo por Que é causa um problema disso. real no Vietnã até hoje, né? É. E ainda muitas minas enterradas por lá, entendeu? E olha quantos anos foi a guerra. E aí a gente não tem nem tempo de lamentar a morte do Ed, porque o David logo em seguida pisa numa mina. E isso é que é bom. E isso é que eu considero um bom movimento do roteiro, porque poderia ter ido pro exatamente o lamento, não é? Sim. Ou seja, depois de uma parte óbvia, ele vai logo pra uma coisa que a gente não tá esperando. E essa cena já é melhor dirigida. Essa parte que ele pisa na mina já tem uma tensão muito boa. Exatamente. Só que, diferente do Ed, o David não move o pé. Uhum. Ou seja, a mina acaba não explodindo, mas ela é movida pelo peso, não é? Então, se você tira. Então, nesse momento, aí como é que o roteiro tá com alguns certos problemas. Ou seja, temos o óbvio, depois temos o não óbvio, e depois temos o óbvio de novo, porque Uhum. aparecem a Reed, o Shepo e o Simon. Aparece Ou seja, quem? Os logo caras dois. que desativa a mina. Exatamente. Mas uma coisa é assim, não sei se isso para que ele fez de propósito, mas é um especialista que não ajudou em nada, de certa forma. Sim. Entendeu? E aí o Paul lembra de um caso que pode ajudar o filho. Então coloca uma corda em volta do corpo do filho. E é um momento tenso, como Sim. você falou, um momento tenso do filme. Eles então puxam a tempo e a bomba explode e o David não se machuca. E aí o abraço do Paul com o filho também tá muito bem, não é? Aquela coisa dele, sim, sim, aquela coisa ficou bem, ficou legal. Tem uma curiosidade que no filme dos Rapazes da Companhia C, o afro-americano pisa numa Hum. mina também. E é É como se fosse a resgatado? mesma. E é exatamente resgatado, consegue fugir exatamente com uma ajuda de um colega e tal. Deve ser uma referência também, não sei. Mas é uma curiosidade interessante. E aí, depois do cara ter conseguido se salvar, roteiro novamente não deixa cair, porque o Paul, do nada, ameaça o trio Sim. que chegou os forasteiros. Tipo, começa a ameaçar e a gente pensa assim, o que que tá acontecendo? Porque o Paul Realmente ele diz que foi ele já dominado sabe. pelo ouro. Porque o Paul diz que sabem, que os três sabem demais, que podem falar do ouro. Os Bloods se assustam com o Paul, mas acabam fazendo, porque o Paul tá com a arma, não é? Uhum. Principalmente o David. De certa forma, o David está sempre pedindo o amor do pai, não é? Então, parece que é um filho obedecendo ao pai e o pai, orgulhoso do filho, está obedecendo. O Ed é enterrado, mas aí eu fiquei pensativo quando eu vi isso. Porque eles foram lá para buscar os restos mortais do Norman e acabam deixando o Ed lá. Uhum. De qualquer jeito. Não é assim, tudo bem que eles tinham que enterrar, não é? Porque não é deixar o homem exposto. Mas acaba sendo não tô dizendo que é erro do roteiro ou coisa assim, mas é assim, é estranho a atitude. Ou seja, deixam ele enterrado ali e vieram ali para buscar o Norman, ou seja, né? E aí, de novo, com a divisão com a divisão com a morte do Ed, tem a divisão do dinheiro.
novamente. E aí o David passa a ter o mesmo direito que os outros. E durante a caminhada de volta, o Shep aproveita para humilhar o David, não é? Que obviamente ali é uma coisa boba de ciúmes. E aí durante a noite todos param para poder ver o caminho que devem fazer, não é? E o Paul, novamente, avisa que já não confia mais no guia. E aí o Paul vê também, ali também revela que vê o Watts como um traidor. É assim, o Paul começa a dar uma loucura, não é? E quando a Heidi precisa fazer xixi, David leva ela. E nesse momento ela se aproveita para mostrar que ainda sente uma atração por ele. Mas aí são pegos pelo Paul. E a Heidi revela mesmo que queria fugir, que estava só tentando usar ele mesmo. E volta a ser amarrada. E aí do nada acontece. O Watts derruba o Paul. E então Melvin e David ajudam a controlar o Paul. Que obviamente fica descontrolado. Nisso o Shepo foge. O Melvin tem a oportunidade de matar, que tá com a arma, Uhum. mas não faz. Ou seja, ele não se corrompeu a esse ponto por causa do ouro. Pelo menos é isso que eu achei. E aí o Paul aproveita pra humilhar o David, que é o personagem pra ser humilhado nesse filme, né? Só sofre. É, dizendo que ele não é filho dele, porque todos eles são traidores. Uhum. Ok, aí passa o dia, no dia seguinte eles acabam. No dia seguinte acaba o guia, aparece o guia, não é? Aguardando por eles. Eles chegam no ponto de encontro. Chega no ponto de encontro, mas o guia percebe que falta o Ed. O Otis, que é um ótimo mentiroso, para não dizer o contrário, diz que o Ed quebrou o tornozelo, que ele insistiu em ficar para trás. Aí o guia, que é o óbvio que o guia vai fazer, vai falar assim: ah, então vamos pedir uma. Vamos fazer algum resgate e tal. E aí acaba o Watts revelando, não é? Que faz uma proposta de dinheiro pro guia. O guia acaba achando que eles mataram o Ed, que alguma coisa aconteceu, que o Ed foi morto por eles. Uhum. E o Watts revela que não, que nunca aconteceu. Nesse meio tempo, chega um carro com o Sheppel. De primeiro momento, a gente acha que ele tá mancomunado, não é? Sim. Porque ele parecia Mas do mal. aí, e aí um grupo, aí aparece que o grupo, ele tá amarrado ainda, amarrado ou preso, algo assim. E o grupo dos vietnamitas aparecem armados, que dizem que querem o ouro deles. Ou seja, já sabem do ouro. Então, o homem armado diz que troca o ouro pelo Shepard. E o Paul diz que não tá nem aí, né, já que ele não é amigo dele. E então a Reid pede ajuda ao Watts. E o David acaba observando aquela situação toda, meio que sem saber o que fazer. E ela fica pedindo ajuda para que o Shepard não seja morto e tal. E então o Watts acaba dizendo, né, para os vietnamitas que quer o Shepard vivo. O vietnamita, obviamente, acaba achando o ouro nas mochilas e Uhum. que o ouro e ele diz que o ouro é de direito por ele, de direito deles, mas que ele diz que não vai matar ninguém, pelo menos ainda. Ou seja, o Spike Lee tá ali criando tá criando um momento de tensão, não é? Sim, tá Tá empurrando a preparando o terreno, tá preparando o terreno. E aí o Paul diz que aquele ouro não são dos vietnamitas, e sim dos Estados Unidos. E aí aquele momento de novo volta como se fosse uma guerra entre os países, não é? Uhum. Parece uma nova. E o Paul pergunta quem são eles, não é? Porque afinal. E o vietnamita diz que é um oficial do Vietnã. E o Paul pergunta: cadê os seus distintivos oficiais? E o vietnamita responde: não precisamos de distintivos oficiais. Essa cena é uma cópia do filme do Tesouro de Serra Madre, que tem exatamente essas falas. Essa mesma fala. Sim, tem essas falas assim. Que é o Borgar, Humphrey. E ele fala com outro personagem, ele fala com outro personagem e fica. É uma das maiores frases do filme. É famoso essa cena. Uhum. Ou seja, Spike Lee tá dizendo que o Tesouro de Serra Madre é a referência do filme. E aí, então, o vietnamita então fala sobre My Lai. E aí eu acho que é uma das cenas mais chocantes do filme, se não a mais chocante, que mostram o terrível massacre, não é, do My Lai, que mostra, que foi um crime de guerra, que foi cometido por americanos que mataram mais de 500 vietnamitas, todos desarmados, onde a maioria era mulher, criança e bebê. No fim da história desse massacre, 25 soldados foram indiciados. 25. Sabe quantos foram condenados? Nem. Um. Um?
Prisão perpétua. Provavelmente livre. Contudo, o Hum. presidente Nixon perdoou ele. E Nossa. a pena foi convertida em 3 anos. Ou seja, um absurdo. Um Ou seja, massacre. um massacre que matou 500 pessoas, a maioria bebês, mulheres e crianças, mulheres grávidas também. Ou seja, e aqui eu vou fazer um paralelo com o Milagre de Santa Ana. Por quê? O Milagre de Santa Ana tem a ver com um terrível massacre que houve nessa aldeia chamada Santa Ana, que é uma aldeia montanhosa, assim, lá da. Agora eu não me lembro qual é a parte. Toscana, eu acho. E foi onde mataram mais de 500 também moradores que tinham crianças, bebês. A maioria era crianças, bebês e mulheres grávidas, todos desarmados. E o Spike ele reproduziu a cena no filme. Ele refaz a cena. Diferente do destacamento, onde ele mostra fotos, no Milagre de Santa Ana, que é importante também para a trama do filme, a gente vê todo um massacre sendo feito. Também é uma cena muito sanguinária. Foi gravado em frente à igreja, que existe até hoje. Ele foi lá gravar a cena do massacre. Ou seja, deve ter sido. Porque todos foram mortos pelos nazistas. Né? Foram mortos a queima-roupa por uma metralhadora, você vê. Uhum. E aí que eu faço uma indicação de um paralelo, porque, ou seja, os Estados Unidos estiveram numa posição que eram contra essa barbaridade na Segunda Guerra, e no Vietnã eles que foram, não é? Ou seja, como é que os papéis mudam? Ou seja, no massacre, no Milagre de Santa Ana, os americanos tentam ajudar, e nesse filme, nos Bloods, no destacamento, eles acabam sendo o que proporcionaram um massacre. É bem chocante, é bem terrível isso. Mas o Paul se justifica o justificável, né? Porque sempre tem isso. Porque houve atrocidade em ambos os lados. Então o vietnamita perde a paciência e pega o boné do Paul, que tem lá, não é? Meio que American Great Again, né? E então tenta esfaquear o Paul, que não consegue, porque obviamente é um homem que já tem muita experiência nisso, né? E ao mesmo todos começam a se preparar para uma ofensiva. O Shep consegue fugir dos vietnamitas. E o que acontece com o Shep? Explode, depois de pisar numa mina, numa parte que aparentemente os carros devem ter passado 1000 vezes. Essa cena eu também achei muito problemática. Era uma parte de terra batida, era uma estrada. Foi sorte antes. O Todas as Shep pessoas nos últimos 50 anos tiveram muita sorte. o Shep aqui não tem, pisou exatamente no lugar errado. David leva um tiro e o Paul esfaqueia, não é? Muito fortemente o homem que deu o tiro, não é? Uhum, Começa o confronto de tiros, os vietnamitas fogem, depois de alguns morrerem, não é? E esse confronto faz com que o Paul volte ao passado. uhum. Mostra os Bloods num confronto. E nesse confronto, Paul revela pro Otis que Norman foi morto. E de volta pro presente, a gente volta. É um flashback muito rápido. Sim. Estranho. Porque você pensa assim, porra, pra que a gente quer essa cena? Porque No é muito meio da rápida. batalha. Porque é uma revelação do tipo, o Norman foi morto. É isso. E estranho, não é? Por que a Uhum. gente não viu ele sendo morto? Ou seja, tem alguma coisa estranha. Então, o Otis ajuda a fazer um curativo no David, porque ele é médico. Paul tenta recompor o grupo, porque todo mundo fica meio chocado, né? E ainda destrói o telefone do Otis, que é uma grande inteligência. Porque depois que ele também tenta dizer que vai ligar pra amante, né? O Otis também é outro perdido, né? Melvin então se revolta com a atitude do Paul e tenta ameaça ele também de morte, não é? Mas desiste depois que o guia tenta trazer razão, não é? Traz um pouco de razão pro grupo. E Paul acaba dizendo que é porque a gente imagina que os vietnamitas sabem do ouro através de alguém, Uhum. não é? E o Paul fala que foi por causa da amante, da ex-amante do Otis. E do nada você percebe que o Paul tá perdido. Você vê que ele tá cada vez mais perdido. Então ele começa a fazer planos para que eles podem fugir. Ao mesmo tempo que ele não quer saber como é que o David tá, dizendo que já não é mais filho dele, que ele é um traidor. Paul então acaba acontecendo, tipo, do nada. Não é do nada, mas assim, ele fala que fez a parte dele e vai embora do grupo. E Uhum. se mete na selva. O Bolt tenta trazer a razão, dizendo que o Norman não ia gostar que ele fizesse isso, de ver todos separados, não é? Mas ele diz que não é. Que o Norman não tá mais vivo.
que não é problema dele. Ele é do tipo, uma hora quer saber, uma hora não quer saber. Coloca o boné do Trump, se separa deles. E aí ele se afasta de uma forma bem bizarra, né? Enquanto ele faz lamudos e cita a Bíblia. Todo mundo observa sem muito entender o que está acontecendo. Mas assim, esse é o momento do Paul lidar com os próprios demônios dele, não é? É tipo, eu acho que é por isso que ele se separa do grupo. Ele precisa lidar com os próprios problemas. Uhum. E aí o guia diz que pode ajudar ao grupo a sair do país, mas que quer uma parte do dinheiro. Todos querem. E a rede também quer uma parte do dinheiro. Ou Uhum. seja, todo mundo vai ter dinheiro. E aí a gente começa a ver o Paul sozinho, falando sozinho. Temos a visão dele atormentada, né? E aí um grupo dos vietnamitas chegam no ponto onde estava o pessoal, mas já ninguém mais está ali. E eles percebem que o grupo, que eles são muito boas pessoas em descobrir que o grupo foi para um lado e que um tudo bem, que São tem a ótimos marca no chão, né? pescadores. É. E assim o grupo dos vietnamitas se separam e vão para ambos os lados, tanto pro lado do Paul quanto pro pessoal que foi para outro lugar. Novamente, voltamos ao passado e a gente tem a rádio, não é, onde tem a personagem, aquela personagem vietnamita radialista que diz que oferece a música ao pelotão e a gente tem uma das mais famosas músicas do Marvin Gaye, que é What's Going On, não é? Que é uma música muito conhecida. E eu acho que ficou bem porque ficou não ficou, não tinha instrumental, só tinha a voz mesmo do Marvin. Então Uhum. acho que ficou bonito, né? Enquanto o Paul caminha sozinho pela selva e o grupo meio que chega num templo abandonado. E aí a gente tem uma cena que é estilo clipe de Oscar, cena Oscar, É a cena do que Oscar. que é a do Delroy lindo fazendo monólogo, não é? Enquanto Ele ele com tá a olhando câmera, pra muito gente. bom, muito É, bom. sim, olhando pra gente. E eu gosto muito do Delroy Lindo desde a época que eu vi ele no. Que ele era um paizão naquele filme Família de Pernas pro Ar. Não sei se você já viu esse filme. Uh-uh. Também é dirigido pelo Spike Lee. Quem puder ver esse filme, assista, que é muito, muito bom. Que é uma semi-biografia do diretor, que ele fez baseado na família dele. E aí, nesse monólogo poderoso do Delroy, ele meio que explica como é que a guerra deixou, não é, ele assim e como transformou ele, não é? E ele ainda fala no monólogo sobre a Operação Hand, que foi, não sei se você já chegou a saber, porque ele fala do, de uma espécie de despojo de herbicidas Hum. que foi uma técnica que era para expor as trilhas. Então eles meio que jogavam um líquido, os americanos, Uhum. que eram para mostrar as estradas, as coisas. Sendo que esse líquido, que era a laranja, era laranjado, que ele até fala, o Leroy fala no filme. Delroy, falei Leroy. Delroy, ele fala que porque essa substância causou muitos problemas de saúde nos Os soldados. soldados. Uhum. Deram câncer e deram até para os vietnamitas, não é? Uhum. Deram muitas doenças e foi algo muito terrível. Ou seja, algo que os próprios Estados Unidos afetaram, não só os vietnamitas, como os próprios americanos que foram combater, não é? E aí do nada, o Paul é pego por uma cobra, a cobra morde ele. Aí eu fico, Jesus. E aí ele acaba caindo e atira na cobra. E isso revela a posição, não é, dele para os vietnamitas, ou seja, a cobra muito bem colocada ali. Enquanto isso, o David recebe uma carta do pai dele, que é dada pelo Otis, que é uma carta que diz que só pode ser aberta depois da morte dele, do Paul. Ou seja, a gente já imagina que deve ser uma carta de despedida, Uhum. não é? Alguma coisa assim. David então revela para Heidi que a mãe dele morreu após o nascimento dele, não é? E que o pai amava mais a mãe que o próprio, não é? E que o pai nunca fez o esquecer disso, ou seja, deve ter falado da vida dele toda que sua mãe morreu por sua culpa, Sim, deve ou ter sua jogado mãe fora era. dele. Deve, porque ele joga muita coisa, imagina se não jogou antes. E aí o Paul acaba se machucando no caminho e a mochila dele fica presa num galho. Uhum. O Paul tá totalmente fora de si. E diz que o ouro pode ficar pro Norman. Ou seja, tudo que ele fez até aquele momento, eu acho que é pra mostrar que ele tá totalmente descontrolado, né? Sim, ele tá fora dele mesmo.
Tá, porque se ele fez tudo por causa do ouro e no fim deixa o ouro, é porque ele não tá bem mesmo. Sim. E Paul volta a falar com a gente, e ele já mostra que já não tem mais noção da realidade. E ele encontra o Norman, não é? Numa coisa meio. O fantasma, né? De tal forma que ele conversava. E o Norman mostra um ferimento na barriga. E aí a gente volta de novo, flashback, e descobrimos que o Paul matou o Norman, não é? Meio sem querer. Acidentalmente. É meio sem querer. E esse é o verdadeiro motivo do Paul ter tantos problemas. E por isso que ele vê o fantasma do Norman. Porque ele se sente culpado de ter matado o líder, não A é? morte do Norman também me incomoda. É simples, não é? Muito. Eu achei uma cena sem graça. É. Mas assim, a culpa do Paul é por causa disso, não é? Sim. Porque ele também nunca revelou pros companheiros a verdadeira Eu só achei uma cena morte. sem graça, mas eu me esperava, acho que um ápice melhor desse momento. Mas eu não achei tão sem graça. Pois eu acho que quando a gente espera, não é? É É. pior. Então o Norman abraça o Paul no presente, misturado com o fantasma. Uma forma lúcida, não é? Como a mente dele tentando levar a situação, não é? E o Norman diz que é um acidente e que perdoa ele. O Paul acaba meio que tentando aceitar a situação. E na cena seguinte a gente é surpreendido, tipo, dá um corte. O Paul tá escavando um buraco enquanto é apontado para ele pelos vietnamitas que já o encontraram. Uhum. Eles querem o ouro, mas diz que mas o Paul diz que não tem mais, que é do Norman. E ele quer saber o resto das pessoas, mas o Paul não revela pra onde foram as pessoas, porque ele sabe mais ou menos dos planos, não é? E aí então o Paul é assassinado. Eu acho que é um corte muito. Muito brusco. Pode ser até feito pra chocar, mas assim. Poderia ter se inserido uma cena, não é? Eu acho que uma ceninha sobram no momento dos Bloods. E o Galindo fez uma ótima participação, não é? Até aqui no filme, que é algo que tem que ficar muito bem Se vê a assinalado, não é? indicação, E eu merecidamente. acho que, eu acho que ele sai até bem no filme, assim, no final ele acaba saindo bem, Uhum. não é? E os vietnamitas matam ele o líder pega o boné Uhum. do Paul. Agora no templo, todos estão esperando pela chegada dos vietnamitas, não é? Os carros chegam e quem sai do carro? Monsieur Drus, Jean que Renault. tira o chapéu e coloca o boné. Hã? É o Jean Renault. Sim, Jean Reno, que é o Monsieur Drus. E ele tira o chapéu e coloca o boné no Paul. Ou seja, ele é o vilão. Uhum. Mas é um vilão meio chifre, eu acho. Acho que deixaram ele meio parecidão com o Trump também, na verdade. Eu acho que ficou meio pouco construído. É. Foi pouco construído. Acho que não foi muito bem desenhado. Ele se tornou um vilão do nada. É, no final ele se tornou. Entendeu? Antes ele só parecia alguém que ia ajudar, mas queria muito dinheiro. Mas ele se torna um vilão. É, acho que se torna um. Não sei, não acho que foi isso, não foi muito bem construído. Sim. E aí a rede surge com os Bloods, não é? Pra fazer uma comunicação entre o Monsieur, mas acaba não dando, sortindo efeito. E o Watts tipo, pergunta sobre a amante, se a amante tinha envolvimento, e o Monsieur diz que não. Ai, mas aí fica meio, não sei, desnecessário, talvez. Mas ok. O Watts então diz pra levarem o ouro pra ir em paz. O líder vietnamita vai pra pegar a mochila. Quando abre, não tem ouro, tem pedras. E assim começa o confronto entre o grupo do Monsieur e o grupo dos Bloods. E aí é morto pra tudo que é lado, né? Sangue voando, aquelas cenas, não é? O É Monsieur, outra cena bem coreografada também. sim. O Monsieur joga uma granada perto do Otis, que fica ferido nisso tudo. Uhum. E aí o Melvin se joga em cima pra salvar o amigo Essa cena é ruim. e morre. Na minha visão, foi uma morte muito estúpida. Eu também achei. Chutasse, dava tempo de chutar. Eu acho que era só pra do tipo, vamos matar o terceiro É, vamos e o matar mais um. terceiro vai morrer. Mas assim, o primeiro morreu por causa de uma mina. O segundo foi assassinado. O terceiro tem que morrer de uma forma diferente Um também. herói, tem que ser de Ou forma mais seja, heróica. herói. É, É, o quê? Salvando um amigo da possível morte. é. O Monsieur então encurrala o Otis e diz que todos os amigos dele morreram, não é? Ou seja, falta ele. E o Otis diz que os Bloods não morrem, não é? E sim se multiplicam. E eu achei que ele pudesse até morrer. Mas acho que ali a tensão já se prepara pra gente achar que ele não vai morrer mesmo, Sim, não a é? cena também tô preparada pra isso. E aí o David salva dando um tiro na cabeça do Monsieur. Uhum. E o Otis diz, não sei se você repara que ele diz assim, é madness, madness, loucura, loucura. É uma referência do filme da Ponte do Rio Kwai. Hum, Tem uma frase igual também lá pro final do filme. Ou seja, outra referência, mais referente. outro filme. Outro filme que
o Spike Lee usou como referência para poder fazer. No fim, agora estamos perto do fim, gente, do filme. No fim temos o epílogo, não é? Em que o David lê a carta. É um tipo de epílogo bem óbvio, não é? Em que o David lê a carta do pai, É um onde ele se epílogo Spike desculpa. Lee também. Onde ele se desculpa por tudo que fez. A gente vê então a família do Melvin a receber a parte do dinheiro. A contribuição do Ed vai pro Black Lives Matter, não Uhum. é? Essa cena é fortíssima também, ainda mais agora, nesse momento. Exatamente. E o dinheiro da rede vai destinado pro Lamb, não é que ela chama de Lamb, não é? Uhum. Que vai ajudar no combate das minas. E aí é mais uma vez um lembrete que muitas crianças, muitos vietnamitas acabam sofrendo com isso, não é? Uhum. Com as minas. E aí também mostra o retorno do corpo do Norman, não é? Pra família. E o Paul deixa a mensagem no final do filme que ama o filho e vai sempre o amar. E aí quase pro final a gente vê o Watts com uma antiga amante e temos a união, não é? Do pai com a filha. A filha não é uma boa atriz, devo dizer isso de novo. Mas acredito que o Spike tenta terminar com eles, porque Hum. afinal ela é fruto de um relacionamento entre um americano e uma Uhum. vietnamita. Sim, talvez essa seja o motivo dela estar no filme, pra no fim ter uma coisa Tipo, positiva. uma união, não é? Do tipo. Sim, faz E por sentido. fim o filme termina com a foto dos Bloods, com os quatro atores meio maquiados para parecerem jovens. Mais Porque um filme. agora, porque agora sim nós estamos vendo como eles eram. Uhum. Mas eu acho que ali eles podiam ter. Mas ali sabe o que eles podiam ter feito? Colocado atores, sei lá, fingindo que eles iam tirar foto. Tô tentando me inserir no roteiro. Uhum. Mas imagina, mostra eles indo tirar uma foto, os cinco, os quatro velhos, não é? Junto com o Norman. E na hora de tirar a foto, quando aparece, é óbvio também, mas assim, né? Já fez já tá coisa óbvia. E aí, quando a foto aparece, aparecem todos os jovens. Uhum. Aí teriam que ter colocado outros atores, não é? Mas só aqueles segundos não ia fazer tão mal. Mas tá bem. E aí, no fim, mostra o vídeo do Dr. Martin Luther King, não é? Em 4 de abril de 67, na qual ele condena o Vietnã. E a mensagem final diz que ele foi assassinado, foi um ano antes. Ou seja, eu acho que tá querendo fazer uma ligação, não é? Do porquê que ele foi morto. Uhum. Não sei. Eu acho que tenta dizer isso, não é? Tipo, que o vídeo representa aquele momento que talvez tenha feito ele ser assassinado. Mas é isso, assim, o filme, ele originalmente era para ter se chamado The Last Tour, Ah, era? era. Hum. E ele foi escrito por dois dos quatro roteiristas, porque os roteiristas são o Danny Bilson, o Paul Delmel, Kelvin Eamon e o Spike Lee. Uhum. Então, o filme, ele na verdade não contava a história de quatro afro-americanos, e sim quatro veteranos americanos idosos brancos, Aí ele foi reescrito entendeu? pelo Spike Lee. Foi reescrito. Dizem que quem era para dirigir esse filme era o Oliver Stone, A cara do Oliver Stone. mas acabou que não foi pra frente. Uhum. E aí o Spike Lee entrou porque ele gostou da história, porque ele viu que tinha elementos também do Tesouro do Sierra Madre, como eu já falei, Uhum. que é um dos filmes favoritos do Spike Lee, e eles acabaram reescrevendo o filme todo, não é? Pra poder fazer mais sentido para quatro afro-americanos. Uhum. É um filme que, na minha opinião, nesse momento, porque a gente, pelo jeito, vai até abril, não sei como é que vai ficar Tem esse muito filme. tempo pra frente ainda. Tem muito tempo, mas neste momento, eu poderia dizer que o filme tem chances para melhor filme, Diretor, diretor, roteiro ator, adaptado, roteiro adaptado, ator talvez, coadjuvante, eu acho. ator coadjuvante ou ator, não sei como é que vai ser, não é, essa É. corrida. Trilha sonora também, eu acho que está uma boa trilha. Montagem. E eu acho que assim, também não conseguimos especular muito, porque a gente tá realmente no começo da corrida, né? Ganhamos mais Uhum. meses. Então, é um filme que recomendo para pessoa assistir, Sim. mas com atenção, entendeu? Não é um filme para se divertir, não é um filme para, sei lá, para passar a hora, não é um filme assim, entendeu? Olha, e o que você me diz, o que você achou também, né? Que eu falo tanto.
Não, eu acho que eu já falei pra você, não lembro se a gente falou aqui, mas eu esperava menos do filme, ainda mais pelo tamanho dele, 2 horas e meia. Eu falava, nossa. O Spike Lee nos últimos anos, antes de Filtrado na Clã, ele acertou muito pouco, né? Ele É. teve uns 10 anos sem acertos, acho que tá um pouco mais. O Milagre de Santa Ana, vou aqui dizer, o problema do Milagre de Santa Ana também tem 2 horas e meia o filme. Hum. É longo demais, cenas longas demais, não tem nada a ver com o estilo não parece o mesmo diretor. Uhum. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? E o Spike Lee usa, agora eu lembrei, o Spike Lee usa um ator maquiado quando faz ele mais velho e quando ele faz mais novo sem maquiagem. Uhum. Pra você ver, né? Então, é, não é um filme com muitos furos também, tem muita coisa clichê. Foi um filme super criticado, foi um filme muito criticado, esse filme do Milagre de Santana. Eu acho que, de certa forma, ele acabou por aprender, não é? Com os É, eu erros de acho que Milagre de Santana. acho que é engraçado porque a gente vê como funcionam essas coisas, né? Que agora, depois de tantos anos, já o Spike Lee é um senhor de idade, acho que ele encontrou o estilo próprio dele, porque o Infiltrado na Clã e esse agora tem um estilo muito semelhante de montagem, de Eu não direção. acho, eu não acho que ele encontrou, eu acho que ele reencontrou. É, ele se definiu agora de novo. Porque ele teve uma fase que sim, ele andou meio muito perdido. Eu acho que quando ele começou a carreira, ele foi muito aplaudido. Sim. Não sei se isso atrapalhou Aí ele, tem entendeu? um meio aí no meio termo aí onde ele tava meio perdido, onde nenhum filme dele deu certo. Ele realmente teve muitos erros, ele fez, sei lá, o remake do Old Boy, que é ruim demais, é ruim mesmo. E é legal ele ter se encontrado e eu espero que venha indicações, que eu gostei bastante, bem mais do que eu imaginava que eu gostaria. Sim, e ele tá bem animado com o filme, e as pessoas, pelo jeito, estão recebendo bem os críticos, Uhum. e pelo menos até antes das pessoas saberem que eu acho que ia ser cancelado, não, adiado. Estavam considerando ele como um forte candidato ao Oscar, não é? Uhum. Agora eu já não sei, porque 2 meses a mais que 2 meses, eu não sei como é que isso vai ser na corrida, não é? Mas, assim, é um filme que tem seus momentos bons e tem muitos momentos clichês. É, 2 horas e meia é um filme longo, mas assim, eu não fiquei. Eu achei que fosse. Eu achei, por ser 2 horas e meia, que eu ia ficar mais incomodado. Eu também. E não fiquei. E o filme passa rápido. Se incomoda com algumas Porque. coisas que te tiram do filme, com algumas cenas que você fala, tipo a dele cavando lá, encontrando a barra de ouro, ela te tira do filme e você pensa, ah, mas mesmo Isso, assim, mas assim, são duas não é horas e meia enfadonho. que não é enfadonho, pelo menos isso, né? Uhum. Isso já é uma vitória, porque tem filmes às vezes que são tão longos e tão cansativos. Sim. E, hum, tá bem interessante, eu recomendo para assistir, porque além do mais que ele é um filme bem didático, como a gente já Sim. tinha Só comentado. que, só mais uma coisa, por ter 2 horas e meia, agora é meio que uma reclamação. Eu esperava que nessas 2 horas e meia eu soubesse, tipo, tudo sobre a vida desses quatro personagens. Mas ele acaba É, focando muito em um só. E o resto a gente meio que não sabe nada. e eu acho que ele foca mais na questão didática, Sim. Do é o que que eu tava realmente falando. desenvolver todos os personagens. Exatamente, ele quer mais ensinar do que explorar os Uhum. personagens, Sim. entendeu? Tanto que a história já começa no Vietnã, poderia ter começado um pouco antes, Uhum. mostrando as vidas deles, mas também não é uma crítica ruim, é falando possibilidades de como ele poderia ter usado o roteiro, não é? Sim. É, Mas não é um problema necessariamente. não é um problema, eu tô falando assim, são questões que poderiam ter ocorrido. Uhum. E eu acho que a única coisa que me incomoda no filme é a cena da mãe com a filha, que me chama a atenção, assim. De Uhum. resto, é um filme que entrou bem pra carreira do Spike Lee, não é? Não fez feio, não acho que fez feio. E é legal mais um acerto depois de ser filtrado na clã. Sim, mas eu não sei se vai ter o mesmo poder do Infiltrado na Clã. Sim. Não sei, sabe? Vamos aguardar. É, vamos aguardar, mas eu não sei se. Eu acho que Infiltrado na Clã vem com tanta força, Sim. sabe? E não sei se também por causa de ser Netflix, vamos ver. Mas eu sei que o Spike Lee tá fazendo muitas lives pra promover o filme. Tá trabalhando bastante pra poder
filme ser divulgado, que é muito bom. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso set view, não é? E até a próxima, Logo pessoal. a gente volta. Eu tô meio sem saber o que falar. Logo a gente volta com outro, vamos acompanhando. E até o próximo podcast. Sim, sim. Até o próximo podcast a gente está também se acostumando a esse set view, não é? Estamos ainda Uhum. nos adaptando. Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar toda a trama e nossas curiosidades, nossos. E nós vamos voltar a falar do filme, obviamente, não é? Porque é uma corrida. E vai ser o filme da temporada, isso vai mesmo. E a gente vai voltar com certeza a falar. E com certeza eu vou rever o filme. E pode ser que novas ideias, novas críticas possam surgir, não é? Porque eu acho que Uhum. um filme é quando a gente assiste, a gente tem que assistir mais de uma vez quando a gente quer criticar o filme, não é? Assistir só uma vez te dá uma ideia, na minha opinião, às vezes superficial do filme. Então, por isso que eu assisti o Destacamento Blood mais de uma vez, para poder captar tudo o que a gente falou aqui do filme todo. Uhum. Mas então é isso, pessoal. Até o Valeu, próximo gente. podcast. Tchau, tchau.